Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar continuidade à análise do direito constitucional de ação, poder de ação. Nós já fizemos uma noção geral sobre o poder de ação, os elementos da demanda, as espécies de demanda. Também já vimos as teorias, a evolução histórica das teorias sobre esse direito de ação e paramos na teoria eclética do professor Liebman, que defendia a existência de condições, de condicionantes, de elementos condicionantes ao direito de ação. E aí eu gostaria de lembrar aos senhores que inicialmente ele defendia as condições da ação como sendo mesmo elementos que condicionassem ao exercício do direito de ação, mas que atualmente entende-se esses elementos não como propriamente condicionantes do exercício do direito de ação em si, porque o direito de ação ele é exercido livremente, de forma incondicionada, abstratamente, independentemente tanto do direito material quanto do resultado do processo. Nós vimos isso no último vídeo, no vídeo anterior. Portanto, quanto ao direito de ação, prevalece realmente a teoria abstrata com relação ao direito de ação. As condições da ação, elas se inserem, portanto, como um filtro que atua no processo, no procedimento, no que se refere à possibilidade do juiz reconhecer, extinguir o processo sem que ele venha a resolver o mérito do processo. Então, as condições da ação são elementos que devem se fazer presente para que o juízo venha a proferir uma sentença meritória, uma sentença que resolva, que julgue o pedido, que julgue o mérito do processo. Se esses elementos, se as condições da ação estiverem presentes, ok, a parte terá direito a uma sentença de mérito. Se esses elementos não estiverem presentes, com base no artigo 485, inciso 6º, nós teremos uma sentença terminativa, uma sentença que porá fim ao processo sem que se resolva o mérito, sem resolução do mérito. E também o artigo 17 do CPC nos diz algo parecido. Vejam, nós temos o artigo 17, 18, 19 e 20, que são muito importantes nesta temática que nós veremos nesse vídeo de hoje das condições da ação. Vejam o artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Para postular em juízo, para se manifestar o direito de ação, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Essas são as condições da ação. E aí nós já vimos que inicialmente Liebman defendeu também a existência de 3 condições da ação: legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Mas a possibilidade jurídica do pedido, a doutrina já advogava a necessidade dela ser excluída como condição da ação desde o Código anterior. Ela permaneceu no Código anterior, porque
já havia sido aprovado e não foi aprovada uma lei para retirar, mas a doutrina já de há muito tempo afirmava que estava equivocadamente lá previsto, o novo código teve o mérito de lhe retirar, tá certo? Então, as condições da ação, pelo artigo 17 e pelo artigo 485, inciso 6º, são duas: legitimidade das partes e interesse de agir. Antes de aprofundarmos a análise de cada uma dessas condições da ação, uma última consideração a respeito, de uma maneira, vamos assim dizer, noções gerais sobre as condições da ação, é o trato sobre a subsistência, a manutenção no nosso ordenamento jurídico a respeito das condições da ação. Por que isso? O professor Fred Didier e alguns outros poucos autores, e no início, quando da edição do Código de 2015, tinha um número mais considerável, agora já reduziu os adeptos. Eles sustentavam que não existiria mais a figura das condições da ação como categoria autônoma no nosso ordenamento processual. Então, Fred Didier sustenta que não existe mais condições da ação como categoria autônoma. Para ele, subsistiria a figura da legitimidade das partes e do interesse de agir, mas eles não integrariam uma categoria chamada condições da ação. Integraria uma outra categoria que ele chama de admissibilidade do processo. Admissibilidade serão requisitos de admissibilidade do processo. Isso por quê? Porque no código anterior haveriam duas expressões que faziam referência às condições da ação. A primeira expressão era, in literis, literalmente, condições da ação. O código, em mais de uma passagem, o código de 73, código revogado, falava em condições da ação em mais de uma oportunidade. Então não se tinha dúvida que teria adotado as condições da ação. Eu falei no vídeo anterior que o código passado foi elaborado por Alfredo Buzaide, e o Alfredo Buzaide foi aluno do Liebman. E, evidentemente, ele adotou a tese sustentada pelo professor Liebman e colocou expressamente as condições da ação. O processo, pelo artigo 267, inciso 6º do Código Revogado, volto a dizer, o CPC de 73 dizia, no artigo 267, inciso 6º, que o processo seria extinto por sentença terminativa se não houvesse qualquer das condições da ação. Assim entendida, a legitimidade das partes, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Então falava expressamente em condições da ação e falavam que era 3. Já vimos isso, que não são mais 3, são 2. Agora, atualmente, são 2 e falava expressamente em condições da ação. Além de fazer referência a condições da ação, o Código de 73 ele falava também em carência de ação. Então o autor que não preenchesse as condições da ação seria carecedor de ação. Falava em carência de ação como fenômeno da ausência de uma das condições da ação, e o autor que não preenchesse condições da ação seria carecedor de ação. Então, falava em condições da ação, falava em carência de ação, falava em autor como carecedor de ação. Essas expressões, esses termos, não constam do novo código. E aí o Fred Didier vem, portanto, a defender a tese de que, pela ausência dessas expressões, não haveria mais o instituto, a categoria autônoma das condições da ação. A doutrina majoritária não concorda com esse argumento. Não concorda com esse argumento por quê? Porque a categoria das condições da ação seria composta por dois elementos. Já estamos de acordo todos que a possibilidade jurídica do pedido deveria ser excluída. Porque lá atrás, segundo Liebman, eram 3 as condições da ação. Mas excluímos a possibilidade jurídica do pedido como vimos. Sobraram 2. Legitimidade das partes e interesse de agir, como veremos. O Código de 2015 ele não fala em condições da ação, ok, mas ele fala em legitimidade das partes e interesse de agir, atribuindo, inclusive, a mesma consequência, extinção do processo sem resolução do mérito, a mesma finalidade. Então não tem por que mexer no que já está dando certo, no que tem a mesma finalidade. Então, artigo 17 do Código de 2015, artigo 485, inciso 6º, do Código de 2015 mantém a mesma lógica das condições da ação. Então façam essa ressalva aí à teoria sustentada, a tese sustentada pelo professor Fred Didier de que não existiriam mais as condições da ação enquanto categoria autônoma, tá certo? Com isso a gente fecha, portanto,
essa análise introdutória sobre as condições da ação em um nível mais genérico. Vamos tratar agora da análise de cada uma dessas condições da ação. São duas: legitimidade das partes e interesse de agir, interesse processual. A primeira delas, a legitimidade das partes. O que significa a legitimidade das partes? Deve haver uma correlação entre as partes do processo e as partes da relação jurídica de direito material. No processo, forma-se uma relação jurídica de direito processual. Isso será aprofundado no nosso curso aqui sobre processo. Em Teoria Geral do Processo, parte 2, na playlist aqui sobre processo, no YouTube, e no nosso curso Teoria Geral do Processo, parte 2, nós vamos aprofundar o Instituto do Processo, e os senhores verão que no curso do processo forma-se uma relação jurídica de natureza processual. E na relação jurídica de direito processual discute-se a relação jurídica de direito material, que deu ensejo à relação jurídica de direito processual. Então deve haver, como regra, uma correlação entre as partes da relação jurídica de direito material e as partes da relação jurídica de direito processual. Isto é a regra, e é o que se chama de legitimidade ordinária. A ordem comum das coisas, em condição normal de temperatura e pressão, na ordem das coisas, é isso que deve acontecer. Legitimidade ordinária. Vejam o que está na parte inicial do artigo 18 do CPC. Eu falei que eram 4 artigos importantes, 17, 18, 19 e 20. Já vimos o 17, vejam o artigo 18, parte inicial. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, quer dizer, qual é a regra? Cada um cuida do seu. Deve haver uma correlação entre as partes do direito material e as partes no direito processual. Para você atuar como parte na relação jurídica de direito processual, você deve ser parte na relação jurídica de direito material. Um exemplo bobo, banal. Numa relação jurídica de direito material de matrimônio, marido e mulher. Deu um problema lá. Quem deve ser parte no processo? Regra, marido e mulher. Pode a sogra propor a demanda? Ah, não gosto do meu genro, quero propor o divórcio. Claro que não, filha, não é assim. Não pode. Quem é que pode propor a demanda? Ou contra quem se pode propor a demanda? Que nós falamos em legitimidade ativa, quem pode propor. Já vimos isso lá nos elementos da demanda, né? Temos o demandante e o demandado. Quem é que pode propor? Quem vai ser o demandante? Esse é o legitimado ativo. Contra quem se propõe a demanda? Legitimado passivo. Tem que ser os sujeitos da relação jurídica de direito material. Essa é a legitimidade ordinária. Credor e devedor. Houve uma violação, uma lesão ao direito material. O devedor não pagou a dívida. Quais devem ser os sujeitos na relação jurídica de direito processual? Regra, o credor vai a juízo em face do devedor. Podemos também, pode ser inversa também, o devedor pode ir a juízo em face do credor. Por exemplo, o credor não quer receber, o devedor quer pagar, o credor não quer receber. Tem um procedimento próprio, a ação de consignação e pagamento. O devedor pode ir a juízo em face do credor? Pode. Ou o devedor quer alugar algum vício de vontade qualquer, o contrato foi feito mediante erro, dolo, coação. O devedor pode ir a juízo em face do credor, não tem problema nenhum. O que não pode, pelo menos em regra, é ele ir a juízo em face do pai do credor, do vizinho do credor, que não tem nada a ver com a história. É isso que se chama de legitimidade ordinária. Mas o artigo 18 não acabou por ali. Eu só li a parte inicial, eu ressalvei isso. Vamos continuar. Vou voltar a ler ele do início. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. É legitimidade ordinária. Aí tem uma vírgula. Vírgula. Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Opa, salvo. Exceto. A não ser que é autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, nós temos uma exceção, que é a chamada legitimidade extraordinária. Na legitimidade extraordinária, a lei autoriza que um terceiro vá a juízo atuar em nome próprio para proteger direito alheio. Isso é legitimidade extraordinária. Então, na legitimidade extraordinária, nós teremos um terceiro no processo atuando para proteger direito alheio. Então, vejam, nós temos a relação de direito material entre A e B. No direito processual, nós teremos C, que não faz parte da relação de direito material.
Nós teremos C, que vai a juízo para proteger A em face de B. Isso é possível? Em regra, não. Em regra, quem tem que ir a juízo em face de B é A. Mas pode ser que a lei autorize que C vai a juízo para proteger A. Tá? Mas tem que ter uma lei. Veja, uma lei. E aqui volta lá aquilo que nós já estudamos aqui no tópico, uma lei em sentido amplo, né? Não legalidade em sentido tacanho, restrito. O princípio da juridicidade, em modo a lei ou a Constituição, em modo mais amplo. Tá certo? Vejam, no direito civil, geralmente esse órgão são Ministério Público, associações. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, tá? Então tomem nota aí. Nós temos a ação popular. A ação popular é um caso de legitimidade extraordinária. Tomem nota aí o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 73, e também o artigo 7º da Lei da Ação Popular. Artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal e artigo 7º da Lei da Ação Popular, que é a Lei 4717 de 65, Lei 4.717, Lei 4717 de 65. Um outro exemplo clássico é a Lei da Ação Civil Pública, a ACP, Lei da Ação Civil Pública, artigo 5º da Lei 7347 de 85. Artigo 5º da Lei 7347 de 85, a Lei da Ação Civil Pública. Também a Lei do Mandado de Segurança permite no artigo 3º que você vá a juízo para pleitear um mandado de segurança a favor de terceiro. É um artigo 3º da Lei do Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009. E nós também temos o mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo, aí tem previsão constitucional, inclusive, o artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal e também o artigo 21 dessa Lei do Mandado de Segurança, Lei 12.016 de 2009. A Constituição fala também, lá no artigo 8º, dos sindicatos. Aí vai mais para uma área trabalhista, mas os sindicatos podem atuar em favor dos associados e tudo mais. Aqui no direito mais civil, processual civil, as associações fazem às vezes para tutelar as demandas coletivas. Nós teremos aqui uma playlist / um curso sobre demandas coletivas no momento próprio, tá certo? Então, sobre legitimidade, é basicamente isso que nós teríamos para falar. Vamos agora tratar sobre o interesse processual, para encerrar essa análise sobre as condições da ação. Falar sobre o interesse processual. O que significa interesse processual? O interesse processual, senhores, ele é aferível por meio da utilidade da atuação jurisdicional. Para que você demonstre em juízo que você postulou uma demanda, que você tem interesse processual, interesse em agir, você tem que demonstrar que a intervenção do Poder Judiciário é útil, que o Judiciário não estará ali atuando à toa. Basicamente é isso. E o interesse de agir, essa utilidade, ela é demonstrável, aferível, por meio de um binômio. Necessidade e adequação. Então, nós temos o interesse necessidade, assim como nós temos também o interesse adequação. O que significa a necessidade? Você tem que demonstrar que a intervenção do Poder Judiciário é necessária. Você tem que demonstrar que a intervenção do Poder Judiciário ela é imprescindível. Ou seja, que é útil, né? Que é imprescindível, que você tentou por vias próprias resolver a situação e não conseguiu. Ou que, por exemplo, você está demandando uma dívida que não foi paga e se venceu, né? Você não tem interesse em, a juízo, demandar a satisfação de uma dívida que não foi paga e se vence no fim do ano. Vossa Excelência vai falar, mas meu filho, você tem que esperar o vencimento da dívida para pretender cobrá-la. Não pode. Então, essa é o interesse de agir na modalidade necessidade. Tem que demonstrar que a intervenção do Poder Judiciário ela é necessária. Tá?
Nesse aspecto da necessidade, veja, demonstrar que você tentou por vias próprias resolver, eu tenho um adendo aqui a fazer, que é o seguinte: o judiciário ele vem cada vez mais, do ponto de vista técnico, vamos assim dizer, o judiciário ele sempre foi conivente com as partes no sentido de negligenciar um pouco a análise dessa condição da ação específica. Porque muitas das vezes as partes, a primeira providência que ela busca é o judiciário. Ela nem tenta um contato com a outra parte para resolver. No frigir dos ovos está desrespeitando essa exigência do interesse de agir enquanto necessidade. Você tem que demonstrar em juízo que você tentou resolver por vias próprias e não conseguiu. Aí sim a intervenção do judiciário ela é necessária. Da hipótese contrária, o juiz não vai admitir porque lhe falta condições da ação. A via jurisdicional não é a primeira hipótese, ela deve ser a última hipótese, tá? Bom, mas na via previdenciária, nós temos aqui um julgamento relevantíssimo do STF que trata especificamente dessa questão. E, enfim, eu estou sem o julgado aqui, peço vênia para os senhores. Depois em outro vídeo eu gravo para vocês, mas estou sem o julgado, mas teve um julgamento relevante, eu tenho até no meu livro, depois eu gravo para os senhores, da lavra do ministro Barroso, em que ficou consignado que nas demandas previdenciárias a parte não pode, pela primeira via, ir ao judiciário pretendendo a implantação de um benefício, ela tem que passar pela via do INSS e aí sendo feita lá algumas exceções. Isso para ficar claro aos senhores como é que nós temos lá a regulamentação dessa ideia de necessidade. O judiciário não deve ser a primeira via, tá certo? E nós temos também a necessidade, eu dizia que era um binômio, necessidade e adequação. O binômio a necessidade enquanto adequação. A parte tem que mover o procedimento jurisdicional adequado para aquilo que ela pediu. Nós veremos no item próprio, o procedimento, que uma das vertentes do processo é a análise do procedimento. O processo não significa exclusivamente procedimento, mas um dos significados do processo é o procedimento. O processo pode ser entendido também como uma sequência de atos, como um procedimento destinado a um fim. Você deve escolher um procedimento que seja apto a lhe entregar aquilo que você pediu ao final. Se o judiciário, se o juízo já se der conta desde o início que o procedimento que você escolheu não é apto a lhe entregar aquilo que você pretende ao final, ele não precisa gastar tempo e dinheiro para daqui a anos lhe responder isso. Ele já pode desde logo deixar de julgar e proferir uma sentença sem resolução do mérito, porque está sem resolução de mérito, porque está ausente uma das condições da ação, que é a adequação. Então a parte tem que demonstrar o interesse processual pela necessidade da atuação do Poder Judiciário e a adequação procedimental da via processual eleita, tá certo? Basicamente, tem que demonstrar que a atuação do Poder Judiciário será útil, colherá frutos, tá certo? Para encerrar mesmo, eu dizia que ia encerrar antes, mas, enfim, às vezes a gente mente. Para encerrar mesmo, o último tópico sobre condições da ação, que se chama de teoria da asserção. A teoria da asserção significa o seguinte: que o juízo vai levar em consideração as condições da ação com base nas afirmações, nas asserções. A teoria da asserção vem do italiano teoria de asserzione, das asserções, das afirmações que o autor faz na petição inicial. Ou seja, basicamente, não precisa levar em consideração as provas produzidas no processo. Prova é a análise do mérito. Para as condições da ação, o juiz leva em consideração somente aquilo que o autor afirma. Ou seja, o juiz só lê a petição inicial, não é que ele só pode analisar as condições da ação no começo. Não. Mesmo que ele vá analisar as condições da ação supervenientemente, no evoluir do processo, ele vai ler só a petição inicial e vai desconsiderar as provas. A doutrina chama isso de um juízo hipotético de veracidade. Ele vai fingir que tudo que o autor está falando é verdade, sem olhar as provas. Sendo verdade tudo aquilo que o autor falou, ele tem condições de ação? Se sim, ele vai reputar como presente as condições da ação. Se não, ele vai reputar como ausente as condições da ação. Para que isso? Para que a gente possa assegurar uma maior quantidade de processos que sejam aptos ao
julgamento de mérito. Porque a prática demonstrou que tinham muitos processos que deixavam de ter o mérito julgado pela análise das provas. E qual é o problema disso? Os senhores vão entender isso com uma análise mais aprofundada do processo civil como um todo. O TGP1 é a primeira disciplina, né? O problema é que quando nós temos uma sentença sem resolução do mérito, pela ausência de condições de ação, forma uma coisa julgada meramente formal, que não impede a repropositura da demanda. E aí acabava que o processo ficava enxugando o gelo. Então nós temos aí a teoria da asserção para amenizar um pouco essa situação. Mas o novo Código trouxe, no artigo 486, parágrafo 1º, uma nova modalidade de coisa julgada formal, que é o que se chama de coisa julgada formal forte, que exige que a parte venha a suprir o vício que resultou na extinção sem resolução do mérito. Então a doutrina está um pouco meio que tentando entender como é que vai se resolver essa questão. Nós vamos continuar na teoria da asserção, como é que vai ficar um pouco. Então, por hora, fiquem com essa ideia que teoria da asserção significa isso, que o juiz leva em consideração não as provas para aferir as condições da ação, mas aquilo que a parte afirmou nas petições iniciais, porque asserção significa afirmação, tá certo? Então a modalidade, a forma como predominantemente se enxerga que o juízo deve verificar a presença ou a ausência das condições da ação é pela teoria da asserção, sem a necessidade de análise das provas, tá certo? Então é isso. Com isso a gente encerra a análise desse tópico sobre o direito de ação ou o poder de ação. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.